Eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa reflexão nessa noite, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 18. Primeiro Reis 19, do verso 1 ao verso 18, assim diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse do Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi. Ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Vamos orar? Meus irmãos, lendo essa narrativa, me vem à memória a história de um homem chamado Charles Randall Spurgeon. Quem foi Spurgeon? Spurgeon foi um pastor britânico, conhecido popularmente como o príncipe dos pregadores. E esse homem, mesmo na condição de um líder espiritual, sofria de uma enfermidade chamada depressão. Meus queridos, essa doença, ela é muitas vezes mal interpretada pelo povo de Deus. Há muitos que pensam que a depressão ou outras doenças psiquiátricas é sinônimo de falta de fé, ou até mesmo falta de Deus. Mas quando eu olho para a vida de Charles Spurgeon, um homem instrumentalizado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, eu não consigo ver falta de Deus na vida dele. Eu não consigo ver falta de fé. E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, há homens como Davi, que escreveu diversos salmos, 73 salmos, homens como Jó, e até o próprio apóstolo Paulo, que sofreram com melancolias tremendas na alma, e provavelmente tiveram depressão. Eu não consigo ver essa falta de fé, eu não consigo ver essa falta de Deus.
Nós temos que ter discernimento que a depressão e diversos transtornos da área da psiquiatria são doenças complexas. E quando nós olhamos para a vida de Elias aqui nesse texto, conforme é descrita pelo autor de 1 Reis capítulo 19, nós podemos encontrar indícios de que esse homem provavelmente estava sofrendo de uma depressão. Mas Deus, Ele olha para a vida de Elias e Ele não julga Elias. O que Deus faz? Deus, Ele manifesta o seu cuidado para com o seu servo. Da mesma forma como Deus manifestou o seu cuidado para com a vida de Charles Spurgeon. E Spurgeon foi capacitado por Deus para lidar com a sua doença. Pessoas que estavam ao seu lado, como a sua esposa, Susana Spurgeon, que até mesmo chegou a dizer que Spurgeon tinha perdido a vontade de pregar. Porque é isso que essa doença faz com a gente. Nós perdemos o sentido da vida. Nós perdemos o desejo de fazer aquilo que nós mais gostamos. Só quem sofre de depressão sabe o que é que está passando. Só quem sente na pele sabe o que é viver o drama que homens como Spurgeon e também Elias sofreram no passado. Mas o nosso Deus esteve sustentando Elias, esteve sustentando Spurgeon. E Spurgeon chega a dizer que era como se ele não sentisse mais a presença de Deus, como se Deus estivesse ausente. Mas ao mesmo tempo vinha uma certeza de que Deus estava ali, sustentando ele, amparando ele. Mesmo que ele não sentisse, ele sabia que estava de pé, porque havia uma força do alto, e essa força vinha diretamente do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Elias, ele enfrenta um drama semelhante, conforme eu já disse aos amados. Se nós olharmos para o versículo de número 4, que já foi lido nessa noite, nós vemos um Elias que está sofrendo com a baixa autoestima muito grande. Porque ele diz ao Senhor: basta, eu não sou melhor do que meus pais. Vemos um Elias que não tem mais desejo de viver, porque ele pede ao Senhor para que Deus tire a vida dele. Nós podemos ver no versículo de número 10, um Elias que se sente sozinho. Ele diz ao Senhor: mataram todos os profetas, só sobrou eu estou sozinho, eu estou sendo zeloso para com a minha vida. E tudo isso, meus irmãos, estava na vida deste homem durante 40 dias, conforme o versículo 8 mesmo diz, que ele caminhou 40 dias e 40 noites, e durante esse período, Elias estava com esses sintomas. Se não é uma depressão, é algo semelhante. E esse sofrimento que Elias passou, ele veio num contexto em que tudo estava dando certo para esse homem de Deus. Elias é acometido de uma melancolia profunda, numa situação em que ele estava tendo sucesso na sua carreira ministerial. E eu falo isso com base nos capítulos anteriores, que antecedem o capítulo 19. Se os irmãos voltarem atrás das suas Bíblias, no capítulo 17, nós vemos aqui o chamado deste homem. Elias, ele é levantado por Deus, ele é chamado, vocacionado pelo Senhor, para denunciar o culto que havia em Israel a um Deus falso chamado Baal. E esse Deus era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura e o Deus das chuvas. E o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, se propõe a humilhar essa divindade formulada pelos homens, usando o profeta. Até mesmo o nome de Elias é muito interessante, porque tem a ver com a sua mensagem. Elias significa que Iavé é o meu Deus, ou seja, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Elias, e é o único Deus que existe, é o nosso Deus. E Elias então lança uma profecia de que em 3 anos e meio, Israel sofreria com uma seca tremenda. Imagine, 3 anos e meio sem chover em Israel. E essa era uma forma de humilhar aquela divindade pagã, cananeia, que se dizia a divindade da chuva. Cadê o Deus da chuva? 3 anos e meio sem chover. Foi isso que aconteceu em Israel. Elias, ele é usado tremendamente por Deus para ressuscitar o filho de uma viúva de Sarepta. Elias, ele tem a oportunidade de confrontar o rei Acabe. Inclusive, o culto que havia em Israel, o culto a Baal, foi instituído por Acabe, um dos piores reis da história de Israel, que tinha uma esposa terrível, chamada Jezabel, o cão de saia, uma mulher que matava os profetas do Senhor, mandava colocar eles no cárcere, privava-os de pão, de água,
e os assassinava. Essa mulher, juntamente com seu marido, instituiu esse tipo de culto que desagradava o Senhor nosso Deus. Então, em dado momento que Elias está em Israel, ele se encontra com Acabe, o rei de Israel, e Acabe fala para ele: olha aí o perturbador de Israel. Então Elias devolve: perturbador de Israel é a sua mãe e o seu pai, é a sua família, que tem instituído um culto totalmente errôneo aqui no meio do povo de Deus. E depois desse encontro, do capítulo 18, Elias vai trazer o ápice da humilhação a Baal. Reúne-se no Monte Carmelo 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. Então Elias lança o desafio: invoca o Deus de vocês aí, vamos lá. E eles começam desde cedo a invocar Baal, colocando um novilho, preparando um novilho em cima do altar, pedindo para que um fogo descesse do céu e consumisse o novilho. E desde cedo até meio-dia, nada acontecia, ao ponto do texto dizer que Elias estava zombando deles. E depois que o tempo passou, de cedo até meio-dia, que nada aconteceu, chegou a vez de Elias. E é interessante notarmos no capítulo 18 que Elias, ele até mesmo molha o altar que estava seco é molhado. E é posta a oferta. E quando Elias invoca o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o que acontece? O fogo desce e a oferta é consumida. Elias, ele foi usado por Deus para fazer chamuscar o novilho que estava em cima de uma estrutura molhada. Veja que impressionante. E depois daquilo, os 850 profetas ficam humilhados e são julgados, são mortos à espada. Veja que tudo estava dando certo para Elias. Ele estava em ascensão. Podemos dizer que Elias estava em grande euforia, alegria, tudo estava dando certo. Mas aí vem a ameaça de Jezabel. E aí chega o capítulo 19. No capítulo 19, Acabe, depois de ter tido um encontro com Elias e de saber tudo que aconteceu, e depois mesmo de ver que depois de 3 anos e meio, Elias ora e a chuva cai, mostrando que Deus é o Deus que tem um controle sobre todas as coisas, e não Baal, que é uma divindade pagã falsa, mas o Senhor verdadeiro é aquele que faz chover, é aquele que retém e que faz chover, que controla as estações do ano, e controla todas as coisas no universo, e controla todas as coisas também em nossa vida. Esse Deus é o Deus em quem Elias ora, ao qual Elias ora, e ele faz chover. E aí Acabe chega para sua esposa. Acabe parecia que era um homem submisso a Jezabel. Ele chega para sua esposa e fala para ela: olha, os seus profetas foram todos mortos à espada. Quer saber de uma coisa? 3 anos e meio, Israel ficou sem chover, clamamos a Baal, nada aconteceu, e Elias, em uma só oração, a chuva cai em Israel. Jezabel então fica irada. E Jezabel ameaça o profeta do Senhor. Jezabel manda um mensageiro até Elias e diz assim: Elias, olha, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. E uma coisa é você receber a ameaça de Acabe e de outros homens de Israel. Outra é você receber a ameaça diretamente da mulher que mais matava profetas em Israel, que é Jezabel. Diante daquela situação, o Elias, que estava eufórico, ele vai para um estado de melancolia. Ele teme Jezabel, e é por isso que ele foge. O texto diz bem claro que ele está com o seu moço, ele sai do reino do norte e vai para o reino do sul. Naquela época, Israel era dividido em 2 reinos: o reino do norte, 10 tribos, capital em Samaria, e o reino do sul, com as 2 tribos, capital em Jerusalém. E então Elias, ele vai fugindo dos homens de Jezabel, até chegar no deserto de Berseba, que é o extremo sul do reino de Judá. E lá ele encontra um zimbro, onde ele se abriga, um arbusto, que poderia protegê-lo, não totalmente do sol, mas poderia, de certa forma, dar um abrigo para ele. E é a partir daí que nós vemos o grande drama de Elias, o seu grande sofrimento. O Elias que estava animado, fica desanimado. O Elias que estava feliz, fica triste. O Elias que estava sendo tratado como um herói, agora se encontra abatido, sofrendo, com medo, se achando pior do que os seus pais, pedindo até mesmo para que Deus tire a vida dele. E o que Deus faz ao ver o seu servo
diante dessa situação. Deus intervém na história de Elias. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. Deus tem um cuidado especial para com aqueles que sofrem. E eu quero que você reflita comigo nessa noite, no seguinte tema: o cuidado divino com os que sofrem. Repito, o cuidado divino com os que sofrem. Nós podemos ver 4 aspectos nesse texto, de como Deus tratou de Elias, cuidando do seu servo que estava sofrendo. E o primeiro aspecto se encontra no versículo de número 5 e no versículo de número 6. Deus, quando vê o seu servo sofrendo, padecendo, pedindo pela morte, Ele intervém na história do seu servo e Ele provê o sustento para Elias. O texto diz que Elias caminhou um dia até Berseba. Imagine o cansaço físico e imagine também o cansaço emocional dele. Porque quando nós estamos em meio à melancolia, estamos tristes, abatidos, as nossas energias são consumidas. Nós não temos mais força para nada. Imagine isso somado ao cansaço físico. Quando ele chega lá no zimbro, que ele diz ao Senhor: Senhor, tira minha vida. Eu não quero mais viver, eu não sou melhor que meus pais. Logo ele adormece. E aí acontece algo extraordinário. Deus envia o seu anjo, está aí no texto. Versículo de número 5. O Senhor envia o seu anjo, e o anjo é o despertador de Elias. O anjo acorda Elias. E o anjo não só acorda Elias, mas concede a Elias um banquete. Imagine você acordar na sua casa e ter um banquete te esperando. Que maravilha, né? Assim foi com Elias. Ele estava dormindo, porque estava cansado. Mas o Senhor veio ao encontro dele e concedeu a ele o alimento para que ele se fortalecesse. Mostrando então que Deus é o Deus que sustenta os seus servos. É o Deus que nos ampara. É o Deus que cuida de nós quando nós estamos sofrendo. É o Deus que está cuidando de Elias. Elias olha e ele vê junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele come, bebe e torna a dormir. Ele precisava descansar. Mas ele precisava desse sustento vindo da parte de Deus para com a vida dele. Ele precisava da providência divina. E aqui, o anjo do Senhor substitui os corvos, lá do capítulo 17, que trazia alimento para ele, quando ele tomava de uma torrente, no seu chamado, para servir o Senhor, lá no início do capítulo 17. Deus não abandona os seus. Em meio ao sofrimento, eu e você não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que está nos sustentando e está nos amparando. E muitas vezes, quando nós estamos passando por situações como essa, igual Elias passou, nós oramos de forma equivocada, nós fazemos pedidos absurdos, como ele fez. O pedido de Elias era um pedido absurdo, ele pediu para tirar a vida dele. E Deus não atendeu esse pedido, porque Deus tem um propósito na vida de Elias. E isso me lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que no momento de fraqueza nós não oramos como convém. Mas há dentro de nós um intercessor chamado Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente a nossa dor também. Esse é o nosso Deus. O Deus simpatiza comigo, com você. Ele não só sabe, ele sente junto com você. Ele intercede com gemidos inexprimíveis de acordo com a vontade do Pai. Esse Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos ampara, é o Deus que trouxe o alimento para o seu servo, que estava triste e abatido, e é o Deus que traz o alimento espiritual e material para nós também, e nos consola, porque Ele é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso me faz lembrar de uma história, de um homem que foi ao encontro do Senhor, e Deus então fez um panorama do que foi a vida dele com o Senhor, e levou ele para a beira de uma praia, e mostrou que durante toda a vida dele, Deus esteve ao lado dele, caminhando, e na praia, conforme ele ia caminhando com Deus, ele ia vendo um par de pegadas, e ele ia testificando, falando: olha só, o Senhor esteve comigo, o Senhor estava aqui comigo, o Senhor não me abandonou em nenhum momento. Mas em um certo ponto da caminhada, ele só viu um só par de pegada, e aí então ele começou a pensar:
poxa vida, será que Deus me abandonou nesse trajeto da minha vida? Ele então questionou Deus: Senhor, por que nesse trajeto que nós estamos andando, só tem um par de pegadas? E o Senhor olhou para ele e disse: filho, foi justamente nesse trajeto que você não tinha mais condições de andar, que você estava fraco, estava aflito, estava abatido. E sabe o que eu fiz com você? Eu te peguei no colo e carreguei. Esse é o Senhor que nos sustenta. Esse é o Deus que cuida de nós. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos abatidos. Mas, em segundo lugar, o texto nos mostra que o cuidado de Deus, além do sustento, está ligado também ao fortalecimento que Ele nos concede. O versículo número 7 e número 8 nos fala muito bem disso. Porque é dito aqui: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Novamente o anjo vem e serve um banquete para Elias. Veja que privilégio Elias estava tendo, experimentando do restaurante celestial. E pela segunda vez, mais uma vez, pão cozido. Fica imaginando, pão caseiro é uma maravilha, né? Imagina o pão caseiro do céu para Elias. Que coisa boa. Novamente ele se alimenta. Mas agora, Elias não vai voltar a dormir, ele tem uma tarefa a fazer, e isso é muito importante. Veja o trato de Deus com o seu servo. Pessoas que sofrem com depressão, com problemas de ordem emocional, ou que estão em meio à melancolia, passando por um período de tristeza profunda, não podem ficar na inércia, senão elas ficam ali remoendo a sua situação, presas à sua condição. Precisa fazer alguma coisa. Agora o anjo vem, dá o alimento e diz para Elias: o seu caminho será sobremodo longo. Ele tinha uma grande caminhada para fazer. E o versículo 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, veja, não era uma simples comida, era a comida. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Muitos dias, né? 1 mês e 10 dias Elias esteve caminhando. E o seu trajeto era de Berseba, extremo sul de Judá, até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai, aonde Deus revelou a lei dele para Moisés. Meus irmãos, Elias andou 250 quilômetros. Se eu não estiver equivocado, é como se nós saíssemos daqui de a pé e fôssemos lá para Rio Verde. Esse foi o trajeto de Elias, a pé. E com a força da comida que ele comeu, ou seja, a força que veio diretamente de quem? De Deus. Não foi a força que veio do profeta pelo seu esforço, porque ele não tinha força nenhuma em si mesmo. Ele estava abatido, ele estava triste, mas o Senhor interveio na vida dele e deu forças a ele, para que ele pudesse seguir em frente a sua caminhada. Meus queridos irmãos, nos momentos mais difíceis da vida, quando nós achamos que não damos mais conta, o Senhor vem e nos fortalece. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força ela vem do alto, ela vem de Deus, que nos sustenta, e que traz o fortalecimento para a nossa vida, para que assim tenhamos condições de seguir em frente à nossa caminhada. Nós temos um Deus que não só vê a gente sofrer, mas Ele vem ao nosso encontro, traz o sustento que nós precisamos e traz a força para que assim possamos seguir em frente. Em terceiro lugar, versículo 9 até o versículo 12, o cuidado divino com os que sofrem também requer a revelação da grandeza de Deus. Deus revela a sua grandeza ao profeta. Mesmo o profeta já sabendo que Deus é um Deus grande, porque Elias foi usado por Deus para profetizar que 3 anos e meio não ia chover em Israel, e não choveu. Elias foi usado para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Elias foi usado para poder descer fogo do céu, ele sabia. Só que, meus irmãos, nós sofremos de algo chamado amnésia espiritual. São o que os teólogos chamam de efeitos noéticos do pecado. Nós precisamos sempre nos lembrar. É por isso que é preciso sempre você ler a palavra de Deus e orar, para que você guarde no seu coração as informações do que a Escritura diz a respeito do Senhor.
Elias precisou ser lembrado de que o Deus que ele serve e o Deus que estava cuidando dele era um Deus grandioso, era um Deus poderoso. Em meio ao sofrimento, nós temos essa tendência de esquecer que há um Deus que é por nós, que é um Deus que zela por nós, que é um Deus que nos sustenta, que é um Deus que nos fortalece, que é um Deus que está cuidando de nós de maneira especial. Por mais que nós não venhamos sentir nada, Ele está do nosso lado, Ele está nos amparando, Ele está nos carregando nos seus braços. Então, no versículo 9 até o versículo de número 12, Deus, Ele vai ao encontro do profeta. Quando o profeta chega lá no Monte Sinai, o que ele faz? Ele se esconde dentro de uma caverna. E Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele começa a dizer: eu tenho sido zeloso pela minha vida. Em outras palavras, eu estou com medo da Jezabel. Estou com medo dos homens dela me encontrarem aqui e eu ser morto. Só sobrou eu, Senhor. Todos os profetas do Senhor morreram. Só tem eu aqui agora. E Deus então acaba trazendo manifestações grandiosas, mostrando a sua grandeza ao profeta. E isso começa no versículo de número 11, dizendo: eis que passava o Senhor um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de tudo, um cicio tranquilo e suave. E aí Deus vem para falar com o seu servo. E Deus está mostrando para ele: olha, eu tenho um controle de tudo isso aí, ó, do fogo, do terremoto. Eu tenho um controle sobre os fenômenos da natureza. E sabe o que isso me lembra? Jesus no barco com os seus discípulos. Quando o mestre estava dormindo na popa do barco, com a sua cabeça no travesseiro. E os discípulos desesperados, porque a tempestade solapava o barco de um lado para o outro. E esses discípulos então ficam aflitos e acordam o mestre: mestre, nós iremos morrer. E então o mestre se levanta e diz: sossegai. Ele repreende os ventos, ele repreende a tempestade, e tudo se acalma. E ele dá uma dura nos discípulos ainda: homens de pequena fé. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa fé falha, porque nós somos humanos. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes a gente quer estabelecer padrões que nós mesmos não conseguimos cumprir. Nós temos que reconhecer, em vez de estabelecer padrões, temos que reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus. E saber que por mais que nós sejamos fracos, tem um Deus que nos fortalece, tem um Deus grandioso que é por nós. E esse Deus estava mostrando a sua grandeza para o seu profeta: olha, eu estou aqui, eu tenho um controle sobre tudo isso aqui, lembra-te disso. E isso me faz lembrar também do autor de Lamentações, que diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E ele se lembra das misericórdias e da fidelidade, e o fato de que o Senhor é a sua herança, e isso renovou a sua esperança em meio ao caos que ele estava vivendo. Lembre-se quão grande o Senhor é. Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior que as nossas depressões. Deus, Ele é maior do que as nossas tribulações. Se você analisar o capítulo 3 de Lamentações, onde está escrito o texto que eu te falei, a respeito das misericórdias de Deus, da fidelidade de Deus, ele tem 66 versículos, ele é maior do que os demais capítulos em número de versículos. A maioria dos capítulos de Lamentações tem 33, 32 versículos. O capítulo 3 tem 66 versículos. E o pastor Zé Carlos Piacente, lá de São Paulo, ele dizia o seguinte: que a misericórdia de Deus é 3 vezes maior do que qualquer tribulação que nós enfrentamos nessa vida. O nosso Deus é um grande Deus, que está cuidando de nós, está no controle de todas as coisas. No barco da vida Ele está conosco, repreendendo os ventos e as tempestades. Em último lugar, meus irmãos, do versículo 3 ao 18, nós encontramos mais um aspecto, o último aspecto do cuidado divino com os que sofrem. E esse é o aspecto do encorajamento e da missão. Novamente, a pessoa que sofre não pode ficar na inércia, ela tem que fazer alguma coisa. E Deus então passa uma tarefa para Elias. Novamente ele pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho?
E Elias responde com as mesmas respostas: Senhor, estou sendo zeloso para com a minha vida. Só sobrou eu. Todos morreram. Mas o Senhor dá uma ordem para o seu servo: olha, vai e volta ao caminho, versículo 15, para o deserto de Damasco. Chegando lá, Elias tem uma tarefa: unge Azael, rei sobre a Síria. Depois disso, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias tinha uma tríplice função. E se nós analisarmos o todo da sua vida, ele não cumpre as duas primeiras. Quem cumpre por ele é Eliseu. Eliseu o representa, mas a unção de Eliseu ele cumpre. Ele unge o seu sucessor. Deus tinha um propósito maravilhoso para a vida do seu servo. Ele precisava continuar indo em frente. E ele precisava também de encorajamento. E Deus é o campeão de palavras encorajadoras e motivacionais. A Bíblia está cheia de palavras encorajadoras. Ser forte e corajoso, não temas. Está repleto de mensagens dizendo para que nós não venhamos temer. E aqui no versículo 18 está o encorajamento que Deus dá a Elias. Quando ele fala assim, também em Israel, 7.000, eu conservei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Elias, você não está sozinho não, meu filho. Tem 7.000 lá em Israel com você. E se não tiver 7.000, eu estou com você. Melhor do que os 7.000 é o Deus grandioso, todo-poderoso, com o seu servo. Quem está com Deus está com a maioria. Você pode estar com um exército contra você, mas se o Senhor é por você, pode ficar tranquilo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. A rainha Mary Stuart, da Escócia, no passado, no século XVI, ela tinha um medo terrível da oração de John Knox, um servo do Senhor, puritano, um dos precursores do presbiterianismo, calvinista, discípulo de Calvino. E ela diz o seguinte, que, olha, eu temo mais a oração de John Knox do que exércitos. Pode-se levantar o exército do rei da França, da Espanha, não tenho medo, mas da oração desse homem eu tenho medo, porque ele ora ao Deus grandioso, ao Deus todo-poderoso. Elias estava com Deus. Elias tinha 7.000 homens em Israel, o remanescente fiel que estava ali sobrevivendo. Existia um servo de Jezabel chamado Obadias, que ele desobedecia a rainha. Ele dava pão escondido para os profetas. Ele dava água escondida para os profetas. Deus é grandioso, meus irmãos. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Deus, ele preserva a nossa vida. Deus, ele sustenta. Deus, ele fortalece. Deus, ele dá missão. Deus, ele encoraja os seus servos a seguirem em frente. Agora Elias tinha um motivo para continuar a sua vida. Agora Elias não queria morrer, não. Ele vai ungir o rei da Síria, ele vai ungir o rei de Israel. Inclusive esse rei é o rei que vai acabar com a dinastia de Acabe, que é a dinastia de Onri, pai de Acabe. Esse rei é o rei que vai assassinar Jezabel. Mais à frente, no segundo livro dos reis. O rei que Eliseu ungiu e não Elias. Mas como eu disse aos irmãos, Eliseu representava Elias, porque ele foi posto no lugar de Elias. E Deus já estava preparando até mesmo um sucessor para Elias. E quando nós lemos o livro de 2 Reis e vemos o final da história de Elias, a gente entende porque que Deus queria que ele seguisse em frente. Porque Elias, ele é transladado para o céu. E o que isso significa? Que todo o sofrimento que passamos aqui nessa terra é por enquanto, é passageiro. O sofrimento de Elias acabou. Quando? Quando ele foi levado aos céus. E lá ele está habitando com os nossos irmãos. E esperando o grande dia da volta de Cristo, quando assim ele voltar a ter um corpo, mas um corpo glorificado, para vivermos juntamente com ele, todos nós, na nova Jerusalém. Nessa realidade, não vai haver mais sofrimento. Sofrimento é só aqui nessa terra. Enquanto aqui vivermos, passaremos por aflições, sofrimentos e dificuldades, mas não podemos esquecer que há um Deus que está cuidando de nós. E esse Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que mostra sua grandeza para nós em meio ao sofrimento. É o Deus que nos encoraja e nos dá tarefas para seguirmos em frente com a nossa vida nessa terra de acordo com o seu propósito. Quando olho para essa história,
eu me lembro de Cristo. Jesus, o nosso Senhor, Ele é o verdadeiro Redentor, que todos nós carecemos e precisamos. Ele é o Redentor que Elias tanto precisava no momento em que estava sofrendo. Ele é o profeta superior a Elias, e ele sabe o que de fato é sofrer, porque ele se encarnou, ele veio a essa terra, ele viveu como homem, e ele sofreu as aflições por nós. Jesus Cristo chegou a orar no jardim do Getsemane, e a Bíblia diz que o seu suor pingava como gotas de sangue. E depois da sua oração, que ele pede ao Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Anjos também vão ao encontro dele para consolá-lo, para fortalecê-lo, para que ele pudesse seguir em frente e morresse na cruz por cada um de nós. Sabe o sofrimento que você e eu passamos? Jesus nos entende perfeitamente. Ele não é como os amigos de Jó, que sentaram com o Jó na cinza durante uma semana. E enquanto sentaram na cinza com o Jó e ficaram calados, estavam perfeitos. Mas a partir do momento que começaram a falar e começaram a acusar Jó daquilo que ele não fez, pecaram contra o Senhor. Imputaram a Jó aquilo que ele não havia feito. Jesus é aquele que senta na cinza conosco, mas ele é aquele que pagou um alto preço por nós, porque ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele levou para a cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. E ele ressuscitou, e nos garante que um dia nós também ressuscitaremos, e que todo o sofrimento vai acabar, quando nós formos ao encontro dele, ou quando ele vier ao nosso encontro. E na Nova Jerusalém, todas as nossas lágrimas serão enxutas, e nós viveremos felizes para sempre, ao lado do nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, eu tenho algumas aplicações práticas para encerrar o sermão dessa noite. A primeira, creia e se lembre que há um Deus que te sustenta. Todos os dias, se lembre disso. Que você não está sozinho. Por mais que tudo seja contra você, há um Deus que está te sustentando. Há um Deus que está te amparando. Saiba disso. Isaías, ele diz, usado por Deus, ele fala que o Senhor é o Deus que nos sustenta com a nossa destra fiel. Por isso ele diz o seguinte para nós: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Segunda aplicação, meus irmãos, lembre-se que há um Deus que está nos fortalecendo, Ele nos fortalece em meio ao sofrimento. Você pode ser acometido de enfermidade, Deus tem poder para curar? Tem, mas Ele também pode deixar essa enfermidade na sua vida como um espinho na carne. Eu quero que você saiba de uma coisa, que em meio à fraqueza, o poder de Deus se manifesta. É o que Paulo ouviu da parte do Senhor. Quando ele orou ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu e disse assim: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Nas fraquezas, tenha esse discernimento. Tome posse dessa verdade teológica, de que nas fraquezas você pode glorificar a Deus, que é na fraqueza que Deus vai te aperfeiçoar, para que você seja fortalecido. O sofrimento é uma escola, onde nós temos que passar mesmo, para sermos aperfeiçoados, para crescermos na fé, e para aprendermos a honrar e a glorificar ao Senhor nosso Deus. Em último lugar, tenha certeza de que toda dor vai passar. Na verdade, já está passando. E por mais que não passe, enquanto você vive aqui, saiba que Deus está cuidando de você, nos mínimos detalhes. E eu encerro com a seguinte frase bíblica: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Você crê nisso? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E Ele vem para te salvar. Por isso, você que está abatido, fique tranquilo, Deus vai trazer vigor à sua vida. Você que está cansado, temeroso, não tema, não perca a fé. Poderoso é o nosso Deus, o Senhor.